Esse é o objetivo de toda persona que é salva. Quando a persona ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela quer cada vez mais estar cerca dele. Quanto mais tempo vá passando, mais cerca ela quer estar. Mais cerca. A pessoa que não teve uma experiência com Jesus, a pessoa que não teve um encontro com Jesus, então o tempo hace com que a relação dela com Deus vá em declínio, vá desgastando. Por quê? Porque vêm lutas, vêm as dificuldades, vêm os desertos, vêm as tribulações, vêm as pruebas, vêm as perdas. Não é assim? Então, isso nessas pessoas provoca desgaste. E por isso que a relação dela vai mermando-se. Ela vai tendo menos interesse por as coisas de Deus, as coisas de Jesus. E evidentemente que ela sempre estará reclamando, questionando, murmurando e etc. Mas quando há um encontro com Jesus verdadeiro, então essas lutas nos acercam mais. As tribulações nos acercam mais. Os desertos nos acercam mais. Os problemas nos acercam mais. Por quê? Porque se vuelve uma necessidade. Uma necessidade. E por isso que a persona ela se mantém até o final. Quando você vê que a pessoa se desanima, a pessoa decadiou, a pessoa deu ouvidos a quienes falaram tonterias, é porque no fundo essa pessoa ela nunca teve um encontro com Jesus, nunca. Ela nunca teve uma experiência real com Jesus. A verdade é que ela não sabe nem quem é Jesus. Ela escuta falar de Jesus por la Bíblia, por lo que os pastores falam, mas ela realmente não ha tenido a experiência dela personal com Jesus. Mas quando há essa experiência, é impossível que essa persona ela decaiga. É impossível. Jesus ele diz assim, no Evangelho de São João, no capítulo 15, ele disse assim: permaneçam em mim, e eu em ustedes. A outra versão disse permaneced em mim e eu em vosotros. Então, ele não habla de quedar-se. Ele não habla de estar. O verbo que Jesus usa não é estar, não é quedar. Não. Porque quedar, eu posso quedar um tempo e depois não quedar mais. Eu posso estar um tempo e depois não estar mais. Mas ele permanecer é uma coisa contínua. É um verbo que habla de uma continuidade. Então, quando ele digo permaneçam em mim, é algo contínuo. É algo que eu não posso uma hora sim, outra hora não. Não é vital, é uma coisa vital. É uma coisa que não pode nunca parar. É como o coração. O coração não pode parar nunca, porque se para, se acabou. Assim também é o relacionamento que Jesus ele orienta que tenhamos com ele. E ele compara esse relacionamento à mesma relação que há entre um árvore e sua rama. Porque uma rama, ela não se queda. Ela não está no árvore. Ela permanece. Porque no momento que ela é quitada, o que acontece? Se acabou. E assim é a vida de uma persona.
com relação a Deus. Assim é o tipo de relacionamento que o Senhor Jesus, Ele quer que tenhamos com Ele. Porque da mesma maneira que o ramo, ele depende do árvore para que ele se mantenha vivo, assim também nós outros. Para que nos mantenhamos vivos, é necessário estar cada vez mais cerca. Porque se nos desprendemos, se acabou. Se acabou. Basta você buscar aquelas pessoas que um dia estiveram na igreja e elas se apartaram. Se você já teve essa experiência de estar na igreja por um período e depois apartar-se da igreja, por uma situação, uma desilusão, uma decepção, por um problema que você enfrentou, por um deserto, enfim, por o que seja. Você se apartou da igreja. Só você sabe o que você viveu no tempo que você esteve fora da igreja. Só você sabe. Porque a pessoa muere. Ela vai secando. Ela vai secando. E quando nós outros, por exemplo, quitamos um ramo de árvore, se você o quita, ele não seca de imediato. Não é uma coisa imediata. Por isso que a pessoa que sai da igreja, ela por um tempo parece que todo está igual, está tudo bem. E ela se sente assim com uma sensação de liberdade. Ou seja, que a hora de eu poder ser o que eu quero, não tenho mais a igreja para estar controlando-me, ou o pastor que me está dizendo, a hora sou livre. A pessoa sente essa coisa, que maravilha. Um dia, 2, uma semana, um mês, 2 meses. Mas daqui a pouco, aquele ramo, ele começa a secar. Ou seja, ele já não tem vida própria. Ele não tem vida própria. Então, ele vai buscar vida em alguma coisa. E é aí quando a pessoa normalmente sai da igreja, ela entra nas drogas, ela entra na prostituição, ela entra nos vícios, ela cai mais barro que antes de chegar na igreja. Por quê? Porque como ela não tem vida própria, então ela tem que buscar algo para agarrar-se, para tentar regenerar essa vida que ela não tem. Só que essas coisas não podem trazer vida. Isso vai trazer a morte. E o que vai acontecer é que esse ramo, ele vai a morir. Ou ele vuelve para ser injertado, ou então ele se muere. Porque acabou. Não há de onde sacar a vida. Então, quando Jesus ele falou sobre relacionamento com Deus, ele estava falando sobre permanência. É permanecer. Por isso que está escrito assim: aquele que perseverar hasta o fim, que será salvo. Ele que perseverar hasta o fim. Perseverar em quê? Em la fé. Perseverar em la fé. Manter-me em la fé. Ou seja, permanecer nessa fé. Então, aquele que permanece, aquele que persevera hasta o fim, esse vai ser salvo. Só esse vai ser salvo. Os demais não vão nascer. Então, ele disse: permaneçam em mim e eu em ustedes. Como a rama não pode levar fruto por si sola, se não permanece em la vida, assim tampouco ustedes, se não permanecem em mim. Eu sou la vida, ustedes las ramas. El que permanece em mim e eu em ele, este que lleva muito fruto, pero separados de mim, que
Nada. Então, se mientras eu permaneço em Jesus, ligado a Jesus, então eu vou produzir. O que ele disse aí? Muito fruto. Minha vida floresce. Minha vida dá frutos. Com tribulações, com lutas, mas dá fruto. Minha vida vai estar sempre reverdecida. Minha vida não vai estar seca. Minha vida não será sem sentido. Eu não serei um deprimido, um depressivo. Às vezes você vê pessoas dentro das igrejas com depressão. Pessoas dentro das igrejas tristes, abatidas. Mas por quê? Por que elas estão tristes? Por que elas estão abatidas? Por que elas estão caídas? Por que elas estão desanimadas? Por que elas estão deprimidas? Se elas estão dentro da casa de Deus. Por quê? Porque elas não permanecem com Jesus. Elas estão dentro da igreja, mas não permanecem com Ele. Quando elas saem de aqui para fora, então ela vive a vida à sua maneira. Ela não permanece, não é contínua. A relação dela com Jesus não é contínua, não é em todos os lugares. A relação dela com Jesus se resume ao espaço físico da instituição igreja. Mas ela não permanece com Jesus todo o tempo. E porque ela não permanece, é que ela não pode produzir fruto. Mas quem permanece, dá fruto. E muito fruto. Aí ele disse: se alguém não permanece em mim, és echado fora como rama. E que? E seca. E que passa? E las recorrem, e las echam no fogo, e são que? Ou se a persona vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Ela perde a salvação dela. Ela perde a salvação dela. Eu estava falando com os pastores da igreja e aí uma palavra que Jesus ele disse assim, no Evangelho de São Mateus, abre aí, São Mateus, capítulo número 7, verso número 21, 7, 21. Ele disse assim: não todo el que me disse, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. Então, se não todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor. E quem chama Jesus de Senhor? Quem? Os cristianos. São eles que chamam Jesus de Senhor. Ou não é verdade? Eles chamam Jesus de Senhor. Mas ele disse, não todo. Não todos os que dizem Senhor Jesus entrarão em el reino de los cielos. Solamente aqueles que hacem. Que hacem. Mas aqueles que hacem. Não é aqueles que conhecem. É aqueles que hacem. Ou seja, aqueles que permanecem. Que permanecem. Aí ele disse, muitos me dirão em aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome? Profetizar significa anunciar, predicar a palavra. Não profetizamos em tu nome? Em tu nome não echamos fora demônios? E em tu nome
não hicimos milagros. Mira que coisa. A quem ele se está dirigindo? A incrédulos? Ele está se referindo a quem? A servos, pastores, obispos, obreiros, membros, pessoas que conhecem. E ele está falando com essas pessoas, que muitos dessas pessoas vão descer naquele dia. Profetizamos. Você, caramba, eu hacía casa de oração, eu hacía reunião, eu hacía isso, eu hacía o outro, eu ia para os hospitais, eu orava por as pessoas e as pessoas eram curadas, ou eu expulsei demônios, eu hice tantas obras maravilhosas. Ele está falando com essa classe de pessoas. Mas são pessoas que hasta realmente lo hicieron, mas não quê? Não permaneceram. Elas não permaneceram. Elas se desviaram, elas se perderam. Elas derraram que o coração de Ed, elas guiaram a caminhos equivocados. Elas não quiseram obedecer a palavra. Elas não quiseram someter-se à vontade de Deus. Então, essas pessoas, Jesus está falando de elas. E eu confesso que quando eu leí essa palavra, em los anos que eu leí, quando eu empecé na igreja, em los anos 80, quando eu leí essa palavra, eu realmente não a entendia. Realmente eu quedava perguntando-me, caramba, mas com quem Jesus está falando, de quem Jesus está referindo? A hora passando-se tantos anos depois, nós outros vemos, não? Quantos e quantos ex-obreiros, ex-pastores, ex-obispos, que abandonaram a fé. Que abandonaram a fé. São essas pessoas que abandonaram a fé para seguir seus próprios caminhos, que quiseram fazer sua própria vontade. Jesus está falando de elas. Está falando de aqueles membros da igreja que são tercos, que não querem obedecer, que querem fazer as coisas a seu modo, são indisciplinados. Então, a essas pessoas, Jesus dirige essa palavra. Porque são pessoas que não estão permanecendo. Elas estão naufragando, estão abandonando a fé. Então, Jesus dijo, não echamos demônios, em tu nome não hicimos muitos milagros, então eu les declararé. O que ele dijo? Nunca los he conocido. Apartem-se de mim, que hacedores de maldade. Agora, você sabe o que é isso? Como você pode explicar isso? Que uma pessoa que profetizou, ou seja, usou a palavra, uma pessoa que expulsou demônios, uma pessoa que curou enfermos, uma pessoa que hizo milagros, Jesus descer para essa pessoa, nunca os conheci. Como isso pode passar? Como? Como você vai entender isso? Se ela hizo milagros, ela expulsou demônios. Mas como que Jesus pode descer? Nunca les he conhecido. Nunca. Sabe onde está o assunto? Vou explicar para você. Quando você vê um demônio sendo echado,
quando você vê um enfermo sendo curado, quando você vê milagres acontecendo, tudo isso sucede por um motivo. Um único motivo. Qual o motivo? Por causa do nome de Jesus. Amém? Por causa de esse nome, então, os demônios saem. A pessoa pode ser endemoniada, pode ser perturbada. Pode ser perturbada. Ela pode nunca haver estado com Jesus. Mas ela crê em o poder que há em o nome de Jesus. Ela usa o nome de Jesus com fé. E o demônio sai. O demônio sai. Ele enfermo é curado. Milagres acontecem por causa do nome, só por isso. Não é por causa da persona. Não é porque a pessoa é muito ungida, ou porque a pessoa é muito especial, ou porque a pessoa está aí aqueles que dizem assim, fulano tem o dom da cura. Ele não tem nada. Ele não tem dom de nada. Fulano tem dom de fazer milagres. Fulano tem dom de não sei o quê. Não tem nada. Porque qualquer dom pertence a ele. Amém. Mas essas pessoas, como Jesus afirma, ele diz, eu nunca os conheci. Por quê? Porque essas pessoas, que são aquelas pessoas que amanhã você vai escutar, fulano saiu da obra, fulano deixou de ser obispo, fulana deixou de ser esposa de pastor, fulano deixou de ser pastor, fulano deixou de ser obreiro, fulano deixou e saiu da igreja. Porque uma coisa, quando a pessoa sai da obra, porque ela cometeu algum erro, mas ela reconhece seu erro, ela se arrepende, mas ela continua na igreja, ela continua com Jesus. Porque isso pode acontecer. Amém, gente? Está compreendendo? Não há ex-pastores, há ex-obreiros, ex-obispos, que permanecem na igreja, não saíram da igreja. Eles cometeram um erro, foram removidos, e eles permanecem na fé. Serão salvos. Amém, gente? Eu me refiro não a esses, eu me refiro àqueles que abandonam completamente. Então, essas pessoas, Jesus digo, eu nunca. Porque são as pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Nunca. Elas até diziam que teriam o Espírito Santo, mas elas nunca tiveram. Elas teriam dentro delas um espírito enganador. Mas nunca foi o Espírito Santo. Porque se for o Espírito Santo, ela não hubiera abandonado a fé. Ela hubiera permanecido. Está conseguindo agora atar cabos? Ela hubiera permanecido. Porque aquele que tem um encontro com Jesus, ele permanece. Nada lo quita da presença de Deus. Nada. Nada. Ele se mantém na igreja. Ele se mantém firme. Porque ele encontrou Jesus. E como ele encontrou Jesus, então ele se mantém, ele permanece. Mas esses a quem Jesus se refere aqui, são exatamente aqueles que usaram o nome de Jesus, mas nunca lo conheceram. Nunca tiveram um encontro com ele. Nunca. Porque o encontro com Jesus hace que a persona permaneça. Quem realmente teve um encontro com Jesus, permanece. Passe o que passe, venga o que venga, ela permanece. Ela se mantém nessa fé. Amém, gente? Está claro isso? Então, essas pessoas a quem Jesus se refere, são exatamente a essas que usaram o nome dele, mas que nunca tiveram um encontro com ele. Porque se tiveram, que permaneciam. Amém?
Aí volvamos a João 15. Ele disse: se permanecem em mim, e que? Se mis palavras, ou seja, se eu permaneço em Jesus e suas palavras permanecem em mim, ou seja, minha fé está fundamentada sobre sua palavra. Então, se o que as pessoas digam para mim não me interessa, o que as pessoas pensam para mim não me importa. O que me importa é isso aqui. É lá palavra. Eu fundamento minha fé em la palavra. Eu não me dejo guiar por nadie. Eu me guio por la palavra. Então, se eu permaneço em ele, e essas palavras, elas permanecem em mim. Essas palavras são minha brújula. Essas palavras são minha guia. Essas palavras são meu alimento. Essas palavras são meu sustento. Essas palavras são as que me dão a direção. Então, ele diz: pidam o que queiram, e os será hecho. Quem vive dentro dessa fé, quem permanece nessa fé, tem todo o que necessita. Talvez não tenha todo o que queira, mas tem todo o que necessita. Porque ela permanece. Ela permanece.